Amém, a paz do Senhor para todos, amém? Meus primos estão ali, né? Glória a Deus. Só for... E o Campina? Tem o Campina, tem o Zé Caguinho, né? Aquilo era valente quando era o Zé Caguinho, né? Rapaz, aquilo, quando eu era menino, ele arrumou um briga com a polícia, irmão. Ele falou que não ia bater na polícia por causa que ele estava de farda, ia respeitar a farda, mas podia tirar a farda que ele... Era daquele tamanho, era valente. Meu Deus, misericórdia, né? Mas valente mesmo é o nosso Jesus, né? Abra sua Bíblia em Salmos 18. Vamos falar um pouquinho de oração. Pode sentar, amém? Pode sentar. Jesus no Sermão no Monte sentou no monte e ensinava o povo sentado, né? Salmo 18, falar de oração. A oração é uma coisa tão simples, irmão Pedro, mas é a coisa mais difícil que tem de fazer. É simples e difícil, principalmente sozinho. Se não tiver uma liderança que chame você para a oração, como o Pedro está chamando no sábado, você em casa não passa meia hora orando sozinho. É muito difícil. É muito difícil porque quando você começa a orar, eu tiro por mim, vem um monte de coisa na tua cabeça. Tem que pagar o PVA do carro, tem que pagar a escola, tem que fazer o arroz, tem que fazer o feijão. Ou não é assim? Não é? Vem um monte de coisa. Menos você passa uns 20 a 15 minutos lutando consigo mesmo, até se desligar das coisas materiais. E a oração, ela só entra em espírito depois de meia hora. Nós vamos aprender aqui com Davi a como orar, amém? No Salmo 18. Quem abriu o Salmo 18? Glória a Deus. Oração de Davi. Como eu gosto das orações de Davi. Aqui foi quando Deus livrou ele das garras de Saul. Ele tinha um sogro, né, lá em 1 Samuel 16, você vai lá. Ele tinha um sogro que tinha ciúme dele por causa que as mulheres, inveja dele por causa que ele ganhava as guerras e as mulheres gritavam: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Então entrou, irmão Pedro, um espírito maligno no sogro e tentou matar Davi. E com 2.000 soldados perseguia Davi. E como Davi ganhou essa guerra? Chamando ele de meu pai. Viu? Você que tem inimigo aí fora, não xingue ele. Manda um presente para ele. Quem que falou hoje que mandou um presente para o outro? Jacó mandou um presente para Esaú. Ganhou a guerra. Ganhou a guerra. Aí, o presente pode ser uma oração que você manda para aqueles que te criticam, por aqueles que falam mal de você. Jesus disse, né? Orai pelo seu inimigo. Você ganha guerra, ganha qualquer batalha. Agora, quando você xinga, você entrou no terreno do inimigo, perdeu a guerra. Vamos lá. Davi, no primeiro versículo: ó Senhor Deus, como eu te amo. Olha só, tem gente que já entra na presença de Deus: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha irmã, abençoa meu irmão, abençoa meu filho. Não, ele já começou a exaltar o nome de Deus, glorificar, não é isso? Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força, ó Senhor, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Glória a Deus. Ele já começou o quê? Glorificando o nome de Deus. Essa é a oração. Essa é a oração. Amém? Glória a Deus. Amém. O meu Deus é a minha rocha e o meu escudo. O escudo, irmão Pedro, quem vê os filmes antigos, o escudo era assim. O inimigo estava lá com flecha, o escudo, ele fazia isso, ó, se escondia. Então ele fez o quê? Deus de
escudo, se escondeu em Deus. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Você presta atenção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se aqui estiver chovendo, você estiver lá fora, não quer se molhar, você tem que vir para dentro de casa, não é isso? Assim também é você, meu irmão, minha irmã, quando você está em perigo. Não é Deus que te guarda, é você que se guarda em Deus. Como? Obedecendo os seus mandamentos. Porque o sol é para todo, mas a sombra é só para aqueles que obedecem. Glória a Deus. É por isso que você vê muitos crentes caindo em cilada, em desgraça. Por quê? Muitas das vezes está em desobediência. E você, aparentemente, aquele crente estava tão bem, mas só ele, Deus sabe. Só ele, Deus sabe. Então, aquele que habita, não é todos que habitam, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. É um lugar de descanso. É um lugar de descanso. Qual é o lugar de descanso que você tem? Você quer ver você ser uma pessoa vitoriosa? Todo dia ore pelo menos 40 minutos. Como vai mudar a tua personalidade? A tua raiva, a sua ira, a sua mágoa, vai tudo embora. Quando? Todo dia. Aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que levanta de manhã, que não ora, ela está dizendo: Senhor, eu não preciso de você, eu sou totalmente, você me virá sozinho. E aí o mundo espiritual vê ela está só. Hoje ela não buscou o Deus dela. Hoje vamos armar uma cilada, o laço do passarinho. Então, o segredo é orar. Quando? Todo dia. Quer ter uma mudança de vida? Quem acorda às 6 horas da manhã aqui? Passe a acordar meia hora antes e tire essa meia hora para Deus, para se encher da presença de Deus. O Samuel disse: eu pecarei eu deixar de orar o meu Deus? Aquela pessoa que levanta igual um jumento e vai logo para o trabalho, aquela pessoa está sem a proteção de Deus. Por que Deus não me guardou? Você não buscou o refúgio, você não se escondeu debaixo das asas do Todo-Poderoso. Como é que Ele pode te guardar? Não pode te guardar. Você não pediu a ajuda dEle. Glória a Jesus. Você não pediu a ajuda dEle. Uma vez a gente estava evangelizando. Como é bom você estar revestido de poder. A gente estava evangelizando pela igreja batista da Nova Unção, lá numa favela chamada Parapeito. E aí, batemos na porta do macumbeiro. E o macumbeiro: tem ninguém em casa não. A gente também era meio abusado. O que está falando? É um cachorro, é um jumento? Aí o cara saiu zangado. Eu não preciso de vocês não, que são crentes. Vão embora. A gente começou a conversar com ele. Ele: não preciso não, que eu tenho o meu guia. Está vendo aquele ventilador, aquele chuveiro ali no quintal? Aí o nosso obreiro falou: legal. O meu guia vai ligar ele, vai cair água sem eu tocar. Guia, chuveiro, cai água. Eles gostam de chuveiro no quintal ou na laje. Aí o obreiro, cheio da unção: eu gostei, legal. O obreiro debochado. Agora eu vou desligar em nome de Jesus. Eu quero ver se o seu guia vai nunca mais vai tocar nesse chuveiro. Se ele tocar, ele vai pegar fogo. Chuveiro, desliga em nome de Jesus. Parou. Agora eu quero ver o senhor ligar. O homem entrou para dentro de casa. Chuveiro, eu tenho certeza que aquele chuveiro nunca mais ligou. Eu vou ter que ir lá ligar. Mas por quê? Porque ele está debaixo da unção do Senhor, debaixo da obediência. Glória a Deus, Você quer ter descanso na tua alma, na tua mente? É um lugar de descanso. Todo dia ore, chova ou faça sol. Tire pelo menos meia hora para Deus. 20 minutos não é oração. Eu tiro por mim. Você não se desliga das coisas materiais.
20 minutos é só para você se desfazer de algumas coisas. Não dá. Comece adorando, adorando, adorando. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como com. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como com. Convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. O salmista Davi falou no Salmo 40: esperei com paciência no. Espere a presença de Deus. Entre no seu quarto de oração. Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto em secreto, olha o teu pai em secreto, ele te responderá. Esta é a maior oração que Jesus ensinou. Glória a Deus. Do Sermão do Monte. Tem 52 doutrinas no Sermão do Monte. 52 doutrinas que Jesus ensinou. Ensinamento de Jesus. O Sermão do Monte começa, capítulo 5 termina no capítulo 7. Tem 52 doutrinas. E o cristão tem que fazer o quê? Tem ofício que o cristão tem que fazer: ofertar, orar, jejuar e louvar. Esse é o ofício do cristão. Se você não tem essas 5 bases, você não é um cristão. Você pode ser até crente, que até o diabo estremece. Mas já tiraram o jejum da igreja. Pedro falou que sábado, sexta-feira está no jejum agora, né? Perguntei para Deus, uma madrugada dessa, por que não se fala mais no jejum? Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Deus. Não se prega aquilo que não vive. É verdade. Seria um hipócrita. E realmente. Eu falei de se eu não fizer, aí é fariseu, né? O fariseu é o hipócrita. É o hipócrita. Como é que o Adão perdeu o domínio? Alguém sabe? Comendo. Como é que Jesus adquiriu o domínio? Passando 40 dias de jejum. Como é que Paulo conseguiu o domínio? Passou 3 dias de jejum. Sem beber e sem comer. Aí tiraram o jejum da igreja. Aí os pastores acharam que as mulheres não têm nada o que fazer. As mulheres não têm o que fazer. Aí passaram a oração para vocês. Mas a oração é dos pastores. Em Atos 6. Glória a Deus. Olha lá. A oração é dos pastores. Mas como eles não querem orar, excluindo a melancia dos pequeninos, o pastor quer orar, aí criaram o circo de oração. Mas em Atos 6 está lá escrito: glória a Deus. Os presbíteros levantaram os homens, alguns presbíteros, para cuidar do dinheiro. E os homens foram cuidar de quê? Alguém sabe? Do ensino e do jejum. É por isso que as mulheres hoje pregam mais do que homens. Por quê? Porque ora mais. Salmo 91, versículo 14. Porque se apegou a mim por amor, eu te livrarei do laço do passarinho. Porque se apegou a mim por amor. Você revela alguma coisa para alguém desconhecido? Não. O Espírito Santo também não. Por que você não tem dom de revelação? Porque você não tem dom, você não tem costume de orar. O Espírito Santo só revela, só dá dom de revelação para aqueles que se dedicam à oração. Então ele revela, ele conversa com a pessoa. Coisa que está faltando hoje. Espírito de revelação dentro da igreja, espírito de discernimento. Mas por que Deus não dá? Eu falando para Deus: Senhor, por que o Senhor deu dom para fulano, dom para Deltano, deu para... Eu não dei. Eu tomei aquele susto. Como assim? Eles buscaram. O que é que está escrito em 1 Coríntios? Glória a Deus. Buscais com zelo. É você que busca. É eu que busco. É eu que tenho interesse de buscar as coisas de Deus. Se eu não tenho... Aí ele falou: o depósito está cheio. Mas muitos não querem pegar. Muitos querem ficar com as coisas da terra. Então eles têm aquilo que se busca. Buscais
e achais. Bateis e a porta se abre. Se você quer dom de Deus, se você quer ter visão, quando eu entrei na melancia dos Tabosa, Deus me deu uma visão. Estava orando de madrugada e a minha preta, tudo que eu faço, graças a Deus, a minha mulher me acompanha. Se eu faço jejum, não é para honra e glória minha, não. É para honra e glória do Senhor. Se eu faço jejum de 7 dias, ela me acompanha. Já fiz jejum de 21 dias, ela vai comigo. Aquilo me encoraja. Me encoraja. Faço jejum de 3 dias, ela vai comigo. Vou contigo. Vamos junto? Então é só nós dois em casa. Fica fácil de fazer, porque um auxilia o outro. Aí Deus me deu uma visão. Já foi. Aquela melancia dos Tabosa já foi avivada. Hoje está seca. Por quê? Os homens de Deus pararam de orar. Pararam de orar. Não tem mais investimento. O povo está destrambelhado. Mas eu peço a oração para que Deus venha levantar. Deixa aí. A melancia dos Tabosa de novo. Eu dou glória a Deus pela vida do irmão Pedro. Glória a Deus. A maior pregação, o maior pregador que tem na Bela Vista que eu conheço, tem 2, tem 3. Irmão Pedro, irmão Anísio, irmão Fernando. Ninguém vê falar de vocês isso aqui de ruim. Glória a Deus. Essa é a maior pregação de um homem de Deus. É a maior pregação de um homem de Deus, é o próprio testemunho. Glória a Deus. O cara pode pregar, saber de teologia, saber de tudo, mas se ele tiver um falso testemunho, acabou o ministério. Principalmente numa cidade pequena. Principalmente. Tem igreja aí grande, que os homens estão ambiciosos. Diz alguns presbíteros que o Espírito Santo já fugiu de lá no tempo. Não tem mais presença de Deus. Não tem mais cura. Não tem mais profecia. Não tem mais visão. Por quê? Os homens estão trocando o poder do céu pelo poder da terra, infelizmente. Mas nós devemos acusar ele, não orar por ele. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desses homens, Senhor. Faz ele voltar o primeiro amor. Então você quer ter dom de visão? Dom de revelação? Você quer ferramenta? Jejum e oração. Não tem outro caminho. É verdade. Não existe outro caminho. É jejum e oração. Vamos lá para Davi de novo, amém? É no 4 que nós paramos? Foi no 4? Versículo 4, 3. Eu clamei a Deus pedindo ajuda, e Ele me salvou dos meus inimigos. Louve a Deus o Senhor. No 6. A minha tradução é um pouco diferente da sua, não é isso? No meu desespero, olha só, no meu desespero, clamei o Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. O véu se rasgou. Vamos parar aqui no final do 6. Obrigado. Ele quer ouvir a tua voz no teu particular, que o véu foi rasgado. Glória a Deus. Tem algumas igrejas que é pragmatismo. O que é pragmatismo? Você dá o dízimo e as ofertas, desde que eu suba o monte por você. Isso é uma desgraça. Eles têm comunhão com Deus e você vai ficar sempre dependendo dele.
Isso se chama, na macumba, se chama guru. Eles querem ser o seu guru. Eles querem jejuar por você. Eles querem subir o monte por você. Eles querem orar por você. Eles dizem assim: vem cá que eu resolvo o seu problema. Eu compro a sua briga. Eles não falam na televisão isso? Deixa que eu compro a sua briga. Deixa que eu compro o seu barulho. Deixa que eu ore por você. Não, Deus não quer isso. Deus quer ouvir a tua e a minha voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer ouvir a tua e a minha voz. Para com isso. Ore por mim. Ore por mim. Você pode orar. Se eu posso falar com o prefeito, por que eu vou falar com o vereador? Porque eu vou falar com o secretário. Vou falar diretamente com Deus. Vou direto ao trono da graça. Porque está aberto para qualquer um de nós. Então Deus quer ouvir a tua voz. E como é que se faz jejum, irmão Batista? O jejum o jejum judeu. Andei estudando sobre o jejum judeu. O que é jejuar? Irmão Batista, eu costumo tomar o café 6 horas da manhã. Eu vou jejuar, vou tomar o café 8 horas, 9 horas. Isso não é jejum. Você adiou o seu jejum. Vou ensinar o que é jejum. O jejum é tirar pelo menos uma refeição. Você pode até trazer o almoço para 10 horas, mas você não vai tomar o café com a tapioca. Você não vai tomar o café com o queijo que você tomava. Você tem que dizer não. Deus mandou o primeiro homem jejuar, quem foi? Qual foi o primeiro homem que Deus mandou a jejuar na Bíblia? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus mandou ele jejuar, ele não jejuou. Já pensou se Deus falou: tu não come na sexta, come no sábado? Não tinha jejuado. Tinha adiado o jejum. Então jejuar é exatamente não comer. Por exemplo, se eu não tomar o café da manhã e não almoçar, eu fiz o jejum de duas refeições. Aí eu costumo tomar o café 3 horas da tarde. Aí de vez de eu almoçar, eu não vou almoçar, porque é jejuar. Se eu almoçar e jantar, não é jejum. Eu só adiei o jejum. Então eu tomo café da tarde, como merenda, que no Ceará chama merenda. Merenda, eu tomo a minha merenda às 2 ou 3 horas da tarde. E janto, pronto. Eu comia 4 vezes, só comi 2. Então isso é jejum. O jejum dos discípulos era de 4 refeições. Terça e sábado e sexta passada. Ele nem tomava café, nem almoçava e nem jantava, nem tomava café da tarde, nem jantava. Então é 4 refeições que o judeu faz. Você sabia disso, Pedro? Então é 4 refeições. Ele só tomava o café 7 horas da manhã no outro dia. Isso é jejum. Mas você não aguenta ficar 2 horas sem comer. Você já está acostumado. Então o que é que você faz? Você faz exatamente o seguinte: aquilo que você mais gosta é o café, você troca por outra coisa. Você faz jejum de alimento. Senhor, todo dia eu sou viciado em café. Então você vai trocar o seu café por leite, mas não vai tomar café. Também é jejum. Está entendendo? Dá dor de cabeça. Nos primeiros dias é o terrível. O jejum você aprende a vencer o seu eu, o seu ciúme. Você que é muito ciumenta. Você que é murmurador, que sai lá. O murmurador, eu sei o que eu estou falando. O murmurador sai uma raiva daqui de dentro. Quando ele murmura, dá vontade de quebrar tudo. Quem é murmurador sabe. Eu já fui. Parece que vai manifestar. Então, o jejum te ensina isso. Ele te irrita. Ele te ensina a vencer esse tipo de coisa. Ele te ensina a suportar aquele cliente chato. Você que vende batata, vende ovo, vende cebola, já deixa o vai pequeno e sai trocando. Aí você ensina a suportar aquele tipo de pessoa. O teu cabelo está feio, mulher, esse mês. Tu está mais gorda. Olha. Te ensina você a suportar esse tipo de pessoa, o jejum. Porque te irrita. A pessoa fala, não te irrita? Você quer dar uma resposta a ela no fundo? Você quer dar uma resposta? Quando é que tu ganha, irmão Pedro? Quando é que tu casou, irmão Pedro? Pergunta, tudo te irrita. Te irrita. Então o jejum é para te ensinar, para dominar a tua carne. Que te irrita, você fica nervoso.
Então o jejum é para isso, é para treinar você a ter domínio próprio. Isso é treinamento. E aí vem a oração. A oração é a tua comunhão com Deus, adoração, comunhão com Deus. Não confunda oração com intercessão. O que é intercessão? Alguém sabe o que é intercessão? Porque tem muita gente que não ora, intercede. Isso não é oração. É orar pelos outros. Eu oro pelo irmão Pedro. Senhor, abençoa o irmão Pedro, abençoa. Deus abençoa o irmão Pedro, dá isso, dá saúde, dá isso. Você não orou por você. Orar é você orar por você mesmo. Interceder é outra história. Deu para entender o que é isso? Você se enche. A oração é o que o Davi fez. Ó Senhor, como eu te amo, como eu te adoro, como eu preciso de ti, como a terra seca precisa da chuva, assim sou eu que preciso tanto da tua presença. Isso é oração. Agora intercessão é outra coisa. É por isso que muita gente cai, que ela não ora só pelos outros, e por ela nada. E aí? Fica sem proteção. Entendeu? Ela orou pelos outros. Então, primeira coisa que você tem que fazer, orar por você. Vamos lá? Clamei o Senhor, já que nós vamos orar. Que hora termina, Pedro? Não, eu quero terminar o livro da Jô. Dá um tarnó. Ó Senhor, ouve a minha voz. Ele escutou o meu grito. Ele escutou o meu grito. Ele quer escutar o teu grito. Meu grito de socorro. Quem é que precisa de um socorro? Marca um encontro com Deus de madrugada e ora com Ele. Porque o Pedro sempre gosta desse versículo. De madrugada? De madrugada a filha é menor. Eu amo os que me amam, de madrugada me busca acharão. Eu amo os que me amam e de madrugada o que me busca me acharão. Quem tem aí uma João de Almeida? A sua Bíblia? Quem é João de Almeida aí? João de Almeida. Escritor João de Almeida. A Bíblia. Quem tem aí uma Bíblia, João de Almeida? Abre em Jeremias 4:4. Em Jeremias 44, versículo 4. 44. Então, olha só que a oração dele. Então a terra estremeceu. Desse dia que Davi orou, com certeza houve um tremor de terra. Então a terra estremeceu no 7. E as bases do monte se abalou. 44, versículo 4. Leia para mim, por favor. Jeremias 4:4. Jeremias 4:4. Vai, lê alto. João de Almeida. Circuncidai. Não, é 44:4. É. 44:4. Achou? Leia. 44, versículo 4. 44:4. Quem? E eu vos enviei. Olha, achou. Eu vos enviei madrugando todos os meus profetas. Todos. Aí tem gente que diz assim, de madrugada é a fila melhor. Não é isso. Eu vou explicar o que o cientista diz. De madrugada, logo de manhã cedo, você dormiu bem. Você teve estresse do trabalho ontem. Você teve estresse com a esposa, se aborreceu, magoou com alguém, foi seduzido por alguém, alguém jogou um lixo na sua mente. E aí de madrugada você dormiu bem. Aí você acordou com a sua mente limpa. Aí você é mais sensível à voz de Deus. Você é mais sensível. E você há de convir que é mesmo. Você dormiu chateado com o marido, você acordou bem, até pediu perdão depois que acordou. Eu fui dormir chateado, perdoei. Então, enviei todos os meus profetas madrugando.
Você quer ter dom de revelação? Jesus orava de madrugada. Você lê o livro de Marcos, Jesus levantava várias vezes de madrugada para orar. Busca Deus. Busca Deus de todo o seu coração. Marca o encontro com Deus na porta do seu quarto. Você aprende na igreja e coloca em casa, hein? Vamos para o 8 agora. 7. A base do monte se abalou, não é isso? E então, 7. Então a terra se abalou. E as bases do monte se abalou, estremeceu, porque Deus estava irado. Como é que está no teu? Alguém pode ler aí? Porque Deus estava irado. E aí? Estão lendo não? Salmo 18, versículo 7. Parte B, lá embaixo. Alguém pode ler na sua tradução? Salmo 18. Lê, manda brasa. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Pronto, aqui se irou. Do seu nariz saía fogo. Do seu nariz saía fumaça. Imagine, Pedro. Do tamanho do estado do Ceará. Alguém já viu o sítio do Antônio Guerreiro pegando fogo? Nunca viu? Já viu? Pronto. Imagine aquela fumaça saindo do nariz de Deus. Imagine. E aí vai. Da sua narina saía fumaça. Da sua boca fogo devorador. Ele clamou porque estava em perigo. Olha o que faz o poder da oração. Desceu o próprio Deus. Aí a Bíblia vem dizendo, você leu o verso. Ele saltou nas asas do querubim e viajou nas asas do vento. E embaixo dos seus pés ele criou uma nuvem cheia d'água. E aí em volta, saraiva de fogo. O que é saraiva? Pedra de fogo. E aí ele jogou para cima do inimigo de Davi. E diz a Bíblia que os inimigos de Davi saiu por 7 caminhos. Veio por um caminho, mas saiu por 7. Por quê? Fugindo da presença do Deus vivo. Os demônios. Era demônio, era espiritual. Isso era espiritual. Olha só o que Deus mostrou para Davi. Ele teve essa visão. Davi tinha um dom de profeta. Lá em Atos 2 está lá. Davi também era rei e profeta. Profeta tem o dom de ver algumas coisas no mundo espiritual. Que visão maravilhosa! O Davi viu o fundo do mar, o clarão que saiu da boca de Deus. Deu para ver o fundo do mar, a base da terra. Meu Deus, imagina agora que tamanho é esse Deus, o clarão que saiu da boca. Esse é o meu e o teu Deus. Quando tu clama com sinceridade, quando tu clama com fé, ele vem ao meu e ao teu socorro. Ele vem ao meu e teu socorro. Então nós estamos aqui agora, Pedro, nós vamos estar sexta-feira orando. Que horas? Se você tem necessidade de oração, eu vou estar aqui. Falta 6 ainda, né? Falta 6? Falta 6. Ele não me avisou hoje. Eu quero estar nas 6. Porque eu acredito no poder da oração. E o que eu mais preciso hoje é de oração. O que eu mais preciso hoje é oração. Para quê? Para quebrar as palavras de maldição que vem sobre mim. Que vem sobre mim. Nenhuma arma reforjada contra ti prospere. E toda língua tua condena em oração. Essas são a herança dos filhos de Deus. Você crê? Vamos orar? Em nome de Jesus.
Levante que nós vamos orar pelo menos 10 minutos. O irmão aí vai me ajudar na oração.